Bem, hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre a gestão de riscos numa perspectiva aí do projeto que a gente tem trabalhado junto à Controladoria Geral do Distrito Federal para incentivar aí a implantação da gestão de riscos nas unidades que compõem o governo do Distrito Federal. Então, a gente vai fazer um apanhado aí, a gente não tem assim muito tempo, 25 minutos para vender o peixe aqui e chamar vocês aí para fazer o curso com a gente na Escola de Governo, que a gente já está, inclusive, nessa semana promovendo esse curso. É um curso bastante interessante, espero complementar as informações aqui com vocês lá na Escola de Governo depois. Bem, vou começar já explicando o porquê que a Controladoria, se meteu nessa história de incentivar a gestão de risco dentro das unidades do Distrito Federal. Num resumo assim, das situações que a gente encontrou no governo do Distrito Federal ao longo dos nossos trabalhos de auditoria, a gente pode resumir aí em 3 grandes problemas que a gente verifica na gestão das unidades do Distrito Federal. A alta rotatividade dos cargos estratégicos, porque são cargos de natureza política, é normal que essa rotatividade ocorra, e isso, infelizmente, tem um impacto negativo na perenidade dos processos de trabalho. Além disso, constantes mudanças estruturais, até advindas dessa alta rotatividade dos cargos estratégicos ali das secretarias e empresas públicas, e com isso a gente também encontrava muitos processos de trabalho pouco definidos. Era muito comum a gente estar em campo, conversando com o gestor, e ele falar: o gestor passado não nos deixou nenhuma informação, a gente não tem histórico, a gente não tem aonde se basear para começar o trabalho, a gente tem que começar sempre do zero. A gente sabe que, com relação a processo de trabalho, isso não é o ideal. E aí, como consequência, a gente sempre repetia as mesmas constatações nas nossas auditorias, a gente encontrava sempre os mesmos problemas, havia uma repetição dos achados de auditoria, havia aí uma ineficiência na entrega de serviços e bens para a população, que é o principal interessado aí nos serviços públicos, e uma perda de memória dos processos, porque quando o processo começava a ser estruturado, a pessoa saía, entrava outra sem nenhuma informação daquele processo, e a gente não conseguia dar continuidade nas entregas do governo do Distrito Federal. Com base nisso, a CGDF começou a repensar a sua posição ante essa situação, porque a gente tinha um trabalho muito voltado para a área de prestação de contas anuais, fazendo raramente aí auditorias especiais. Então, a gente estava sempre trabalhando, depois que a Inês estava morta, depois que o leite estava derramado, a gente parou para pensar que não, a gente tem que atuar também antes, a gente tem que ajudar, atuar numa função orientativa da gestão, apoiar o gestor, instrumentalizá-lo para tomar as melhores decisões, e com isso a gente tem os processos bem definidos e entregas bem feitas para a população em geral. Então, com isso, nesse realinhamento aí, a ideia é a gente incentivar o gestor a estruturar melhor a sua atuação, promover a adoção de práticas mais modernas de gestão pública, por isso que a gestão de riscos entra nesse processo, porque é uma prática aí que vocês veem até na palestra anterior aqui do professor Márcio, falando da IN05, a gente vê que o gestor já está ficando cercado por gestão de risco por todos os lados, era na IN4, agora na IN5, e outros instrumentos virão aí a nível federal e até distrital para asseverar isso. Aqui no DF também temos o decreto 37302, onde o governador já estabeleceu aí a gestão de risco como uma boa prática a ser implementada em todas as unidades do Distrito Federal, e a gente, como CGDF, a gente se apresenta como um facilitador nesse processo, porque a gente atua como um consultor para facilitar essa implantação dessa metodologia dentro das unidades que compõem o governo do Distrito Federal. Além disso, a gente também tem como função aí estruturar melhor os controles das unidades integrantes do Distrito Federal, que a gente vê que o gestor, muitas vezes, ele não pensa muito nessa questão de instituir controles eficientes para os seus processos de trabalho, porque isso não é a pedra de toque no dia a dia do gestor no mais alto nível, que às vezes tem um envolvimento político muito grande, mas a gente não pode esquecer a técnica envolvida em cada um dos mais variados setores que o governo do Distrito Federal tem o dever de atuar. E também fornecer aí ferramentas para a consolidação de uma cultura de gestão mais consistente e resiliente, que a ideia é o quê? É que a gente consiga, mesmo com a mudança, com a dança das cadeiras, que é comum dentro do Poder Executivo, a gente manter uma certa perenidade no nosso processo de trabalho. Com base nisso, a Controladoria adotou o modelo IACM, nessa perspectiva de mudança de atuação. Esse modelo IACM ele é um modelo proposto aí em conjunto entre o Banco Mundial e o Instituto de Auditores Internos. Ele basicamente foi feito
foi feita uma encomenda ao Instituto de Auditores Internos pelo Banco Mundial, que é um banco de fomento, né, um banco de desenvolvimento. Ele empresta recursos para países em desenvolvimento. E qual que é a ideia deles? A ideia deles é de ser capaz de avaliar qual o nível de controles que existem naquele governo que eles estão emprestando dinheiro, para eles terem certeza de que aquele dinheiro vai ser bem aplicado. Então, eles, em vez de se preocuparem só em financiar determinada obra de infraestrutura, por exemplo, eles se preocupam em: eu vou financiar a obra para você, mas eu preciso que você invista uma parte desse recurso em se estruturar melhor os controles para garantir a entrega dessa obra, para que a gente consiga chegar e efetivamente entregar aquilo que foi proposto. E dentro dessa perspectiva, a gente adotou esse modelo, que ele é um modelo que estabelece um padrão de comparatibilidade entre os mais diversos modelos de controle interno no mundo, que a gente sabe que no mundo inteiro existem diferentes culturas, né? Então o controle interno em vários pontos do globo aí, ele está implementado dentro da administração pública de forma diferente, mas esse modelo ele traz os blocos básicos que devem ter cada modelo de controle interno num nível apropriado. E dentro desse modelo, é lógico, está laureada aí a questão da auditoria baseada em riscos e do apoio e consultoria na implantação de gestão de riscos. E dentro dessa mesma visão, né, a gente tem aqui as 3 linhas de defesa, que é outra proposição do Instituto de Auditores Internos, onde ali ele divide mais ou menos a atuação, separando bem ali a atuação dos controles internos e externos e da própria administração pública, né, na ponta. Então, vocês podem ver que, relativa à primeira linha e à segunda linha de defesa, isso é uma função das unidades que compõem o Poder Executivo do Distrito Federal. Eles são responsáveis pela primeira linha de defesa, que a gente pode dizer que é a linha operacional, é aquela pessoa que está na ponta, exercendo seus processos de trabalho. A segunda linha de defesa já é uma estrutura de apoio a essa linha de defesa, da primeira linha de defesa, que é a área finalística. Então, ele vai ser a parte que vai ter, aqui a letra está um pouco pequena, mas é o controle, vai proporcionar o controle financeiro, a segurança, gerenciamento de riscos, a qualidade e por aí vai. E, por último, aqui entra como terceira linha de defesa a auditoria interna, que é o papel da auditoria interna, então, seria avaliar como estão essas duas linhas de defesa, como estão os controles na linha operacional e na linha de suporte à linha operacional. Atualmente, a gente tem buscado muito a chegar nesse nível, mas a gente ainda atua muito fazendo controles de primeira e de segunda linha. A ideia é que a gente incentive o gestor a criar controles mais persistentes e mais efetivos, para que a gente consiga, na verdade, avaliar esses controles, e não avaliar simplesmente os atos daquele gestor em determinado ponto específico, ou de um determinado contrato, de determinada atuação. E também aqui fora a gente tem a auditoria externa, né, e os órgãos reguladores que podem ter algum impacto aí na área específica. E, bem, entrando agora mais apropriadamente na gestão de riscos, né, a gente sempre traz para o gestor essa perspectiva do que a gente espera com a introdução da gestão de riscos dentro dessa mudança de atuação na controladoria geral. A gente espera que a gestão de riscos seja capaz aí de reduzir a incerteza dos gestores na tomada de decisão, porque quando a gente conhece todos os nossos riscos, a gente consegue tomar decisões com melhor qualidade, né, embasar a decisão do gestor frente às alternativas existentes, ou seja, a gente vive num mundo que existem diversas possibilidades, diversos caminhos a serem traçados, e a gente precisa saber, né, com base nos riscos envolvidos, nos eventos que podem impactar os nossos objetivos, a gente precisa saber qual o melhor caminho a ser tomado. Esse instrumento aqui ele vai ter essa capacidade de auxiliar o gestor nessa tomada de decisão. Além disso, a gente quer aumentar a credibilidade das unidades orgânicas do Distrito Federal, porque se a gente pereniza os processos de trabalho, se a gente consegue entregar com regularidade bens e serviços para a população, a gente vai conseguir, com isso, melhorar a visão que o cidadão tem do governo do Distrito Federal. Além disso, a gente também busca entregar a gestão de risco como elemento-chave na responsabilidade gerencial para promover a integridade e prevenir improbidade e de desvios e corrupção, que é até um mandato assim, da OCDE com relação a todos os países que pretendem ser membros dessa organização, né, que é uma organização de cooperação e desenvolvimento econômico, que o Brasil busca aí fazer parte desse grupo, que é a elite que discute ali questões econômicas, financeiras, e o Brasil, infelizmente, na América Latina não faz parte. Aqui na América Latina, quem faz parte do OCDE é o México, mais recentemente a Colômbia e o Chile. Além disso,
a gente busca institucionalizar a supervisão baseada em risco. Aqui já é um interesse próprio da controladoria, a gente busca que a gente vá depois analisar essas gestões de riscos de uma forma construtiva também, para que mantenha-se essa cultura e se cristalize essa cultura dentro do governo do Distrito Federal. E, além disso, promover a capacitação de servidores e gestores na temática de gestão de riscos. É por isso que a gente tem esse curso, que eu já fiz a propaganda para vocês, na Escola de Governo, né? A ideia é que a gente como é uma mudança cultural, uma mudança no modo de pensar, no modo de se comportar, a gente tem que enraizar isso, e a gente busca atingir e impactar o máximo de pessoas para que a gente consiga realmente levar esse processo adiante. E, bem, aqui eu vou levantar só um pequeno histórico, eu vou passar rápido aqui nessa parte, mas é só para vocês entenderem por que a Controladoria adotou a questão do incentivo à gestão de riscos dentro do governo do Distrito Federal. Bem, em julho de 2015, né, com base nessa premissa de modernização das técnicas aí de auditoria do CGDF, a gente buscou aí, a gente criou um projeto e apresentou para o nosso controlador à época. Em agosto de 2015, aí, já bem alinhado com o pensamento de que a gente precisava fazer alguma coisa para mudar aquela realidade que eu mostrei anteriormente para os senhores, né, porque se a gente continuasse fazendo os mesmos trabalhos, a gente não ia ter nenhum impacto real no que estava ocorrendo no governo do Distrito Federal. A decisão ordinária 3320 aqui de 2015 do TCDF recomendou que a Controladoria Geral envidasse esforços aí para aprimorar a gestão de risco no complexo administrativo do Distrito Federal, o que deu ainda mais uma força ao nosso pleito de modernização das técnicas de auditoria. Em agosto de 2015 ainda, saiu o decreto 36705, que criou já uma área dentro da Controladoria, né, de monitoramento e gestão de riscos, que mais tarde essas áreas inclusive se dividiram, né, hoje a gente tem uma coordenação de auditoria específica para a gestão de riscos. E, a partir de setembro de 2015, nós fizemos uma capacitação de todo o corpo de auditores de controle interno que faziam parte da auditoria de controle da Controladoria Geral, e nessa situação a gente conseguiu 120 certificados, auditores certificados nacionalmente e 19 certificados internacionalmente na ISO 31000 de 2009, que hoje em dia já está até atualizado, hoje em dia a gente já está na 31000 2018. E, dando prosseguimento a esse histórico, né, para finalizar, em 29 de abril de 2016, saiu o decreto que eu já citei para vocês, o 37302, onde estabeleceu ali as boas práticas de gerenciais em gestão de riscos e controle interno do Distrito Federal, onde o governador reconheceu essa ferramenta, a importância da ferramenta para o governo do Distrito Federal. E a gente começou a promover cursos, né, na EGOV a partir de 2016. Atualmente a gente está com em torno de 450 servidores capacitados. Essa semana a gente deve incluir mais 26 aqui nessa lista, que é a turma que a gente está finalizando nessa sexta-feira agora. Em junho de 2018, a gente fechou o procedimento operacional padrão para implantação de gestão de riscos, e em agosto a gente está pretendendo fechar aí o procedimento operacional padrão para auditoria baseada em riscos. Isso aqui, é lógico, não quer dizer que a gente já não estava trabalhando, a gente já estava trabalhando, só que a gente estava buscando ainda um modelo ideal de atuação. A gente já estava implantando a gestão de riscos em várias unidades, já fizemos trabalho de auditoria baseada em riscos, só que a gente estava experimentando, é uma coisa nova e a gente está precisando aperfeiçoar o modelo e a gente já está conseguindo, então, fazer essa sedimentação e fechar um processo operacional padrão. Bem, aqui, só mostrando para vocês aqui quais são as unidades que a gente já passou aí e já implantou a gestão de riscos, já apoiou essa implantação da gestão de riscos. A gente apoiou aí na Fundação Hemocentro de Brasília, na Secretaria de Agricultura, no metrô, na Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Turismo, Agência de Fiscalização e na nossa casa, né, que a gente não podia ser casa de ferreiro, espeto de pau, todo mundo ia perguntar para a gente se a gente tinha gestão de riscos. A gente teve que fazer também em casa para justificar e também até experimentar o projeto e implementar melhorias. E, atualmente, a gente só tem esse pequeno trabalho aqui para fazer. A gente está implementando aí na Emater, na Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Fazenda, PMDF, PCDF, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Mobilidade, DF Trans, Detran e TerraCap. Então, aqui a gente está nos mais diversos níveis do projeto que a gente vai discorrer mais à frente. Então, mas o que é risco, né? A gente falou tanto aqui, acho que já foi falado um pouquinho aqui também do que é risco,
mas acho que esse aqui é um exemplo bem didático do que é risco. A gente, geralmente, no nosso dia a dia, a gente pode fazer um comparativo com esse ciclista aqui. Todo ciclista, quando começa a pedalar, ele tem uma meta de chegar em algum lugar, né? Que é aquela bandeirinha ali. A gente pode classificar como essa bandeirinha o trajeto que a gente quer chegar no final das contas. A gente geralmente espera que seja uma coisa tranquila, mas a gente sabe que a realidade é bem diferente disso. A gente tem uma série de percalços aí ao longo do nosso caminho. E a gente precisa saber o quê? A gente precisa saber mensurar o que a gente vai ter ali pela frente para se preparar e saber se a gente está com o pneu da bicicleta bem calibrado, se a gente vai precisar de um bote para passar o lago, se a gente vai precisar de um guarda-chuva para passar o temporal. Tudo isso aí é gestão de risco. A gente precisa se preparar antecipadamente aos fatos que vão ocorrer. Então, trazendo uma nomenclatura assim, um pouco mais clássica, né, a ISO, ela classifica o risco como o efeito das incertezas nos objetivos, né, que às vezes é um pouco resumido demais. A gente pode abrir isso para que riscos são eventos com probabilidade de ocorrência e que, caso se concretizem, impactam os objetivos que foram estabelecidos ali pela gente. A ISO, inclusive, traz uma visão assim, um pouco diferente do que é o normal, do conceito que a gente tem de riscos, né? Que riscos a gente sempre vê como uma coisa negativa, mas a ISO 31000 ela fala que riscos podem ser tanto positivos quanto negativos. E aí é interessante isso que a gente começa a pensar onde a gente pode encontrar riscos positivos para a gente conseguir trabalhar para que eles tenham a maior probabilidade de ocorrência, né, e que, caso eles ocorram, também se maximize aí os impactos positivos deles. E essa aqui também resume muito bem por que a gente tem que pensar em riscos, essa imagem. A gente sabe que na nossa vida, o futuro está sempre assim, ó, a gente está andando de carro, como se a gente estivesse andando num carro onde o para-brisa está sempre embaçado. A gente não sabe muito bem, a gente tem uma ideia só do que vem à frente. A gente tem uma visão muito boa do retrovisor, ou seja, a gente conhece muito bem o que aconteceu antes, o passado. Aquilo ali está bem fácil da gente conseguir levantar e traçar informações a partir daquilo. Mas o futuro ele é meio incerto, e a gente precisa se preparar e se antecipar para esse futuro. Eu acho que até ontem foi feita uma ampla discussão aí sobre a 13655, né? Eu acho que isso mostra bem, exemplifica bem esse futuro incerto para os órgãos de controle, né? Que essa legislação ela cria que alguns pode criar, né? Tem um potencial de criar alguns percalços aqui no caminho, mas a gente ainda não tem essa visão tão clara, porque ainda é uma lei muito nova, ainda não conseguimos ver assim plenamente quais são os impactos dela. Então a gente precisa fazer o quê? Olhar para o retrovisor, montar cenários e tentar nos antecipar com relação ao que pode acontecer caso essa lei venha a prejudicar nossas atividades. Aqui são algumas referências técnicas que a gente usa no nosso projeto. A gente usa como referência principal a ISO 31000-2018. Além disso, a gente usa a ISO 31010 de 2009, que apesar de ser... Foi aquilo que eu falei para vocês, a ISO 31000 foi atualizada, né, recentemente, em março, que antes era 31000-2009, para não ficar estranha essa diferença de anualidade aqui entre as duas ISOs. Essa ISO 31010, ela trata de técnicas para prospecção técnicas para o processo de avaliação de riscos, ou seja, ela traz ali uma série de ferramentas para a gente conseguir prospectar riscos, analisar os riscos de maneira eficiente. Além disso, a gente usa a ISO 19011, né, que são ali as diretrizes para auditoria de sistemas de gestão, o COSO como um adendo a mais ali para o trabalho, e o próprio decreto 37302. A gente aqui, então, tem uma visão do que é a ISO 2008 hoje em dia. Eu não vou me discorrer muito sobre isso, só vou falar para vocês um pouquinho sobre os princípios aqui. O princípio basilar aqui, o propósito da gestão de riscos, aqui está um pouquinho pequeno para vocês, mas eu leio, é criar e proteger valor. Então, a gente gere riscos para criar e proteger valor. A partir disso, derivam todos os outros princípios da ISO 31000, que vão desde... A gestão de risco tem que ser personalizada, né? A gente tem que se adequar à cultura, à realidade de cada uma das organizações, ela tem que ser inclusiva, todos gerem riscos dentro da organização, da nossa unidade, então a gente tem que incluir todos dentro desse processo, por isso que a gente trabalha junto ao gestor máximo da unidade, mas também capacita os gestores do nível operacional e tático, e além disso, existem outros princípios aqui, só que a moça aqui já passou para mim, aqui, que o tempo está esgotado, então a gente tem que correr um pouquinho. Mas eu vou falar para vocês aqui um pouquinho do modelo de implantação
do Distrito Federal que congrega tanto a parte de estrutura quanto o processo de gestão de risco propriamente dito. Bem, então como é que a gente faz isso no governo do Distrito Federal, né? A gente tem aqui uma linha separando, essa aqui é a fase que a gente pode chamar de fase estruturante, que é a fase que prepara o terreno para que a equipe de consultoria vá apoiar a unidade na implantação da gestão de riscos. A gente, nesse primeiro momento, que a gente precisa de liderança e comprometimento para a criação da estrutura para gerir riscos dentro da unidade que se propõe a participar do processo. Lá, então, a gente cria uma estrutura para gerenciar riscos, com base na aprovação de uma política para gerir riscos e com base na constituição de um comitê de riscos que vai congregar ali o núcleo estratégico responsável por tomada de decisão dentro da unidade. A partir dali, a gente faz uma avaliação da maturidade da unidade para a gestão de riscos. Nesse primeiro momento, a gente não espera nada além de um nível ingênuo para a organização, porque ainda não existe nenhuma aplicação formal da gestão de riscos ali dentro da unidade, mas a gente espera que a gente vá repetir essa avaliação de maturidade em auditorias baseadas em riscos e a gente consiga, com isso, fazer uma espécie de avaliação de se a gestão de risco avançou ou não dentro da unidade e por quê, e fazer as orientações devidas ao gestor. A partir dali, a gente começa o trabalho com a equipe de consultoria, dando apoio à unidade, para estabelecimento do escopo, contexto e critério. Aqui a gente vai fazer um raio-x da unidade, a gente vai levantar recursos financeiros, recursos humanos, quais são os programas de trabalho no PPA, qual é o acordo de resultados com o governador, qual é a finalidade da unidade, o que tem no regimento interno, qual é o organograma da unidade. Todas as informações ali, a gente consegue ter um compêndio de como a unidade funciona. Além disso, a gente estabelece um escopo de trabalho, a gente não consegue atacar a unidade como um todo, então a gente estabelece um escopo de trabalho, a equipe de consultoria geralmente faz uma proposta e o comitê gestor de riscos é que bate o martelo e decide qual vai ser o escopo do trabalho, e a gente estabelece os critérios de risco, que vai ser uma régua, basicamente, onde a gente vai conseguir mensurar os mais diversos riscos e botá-los todos numa base comum. A partir dali, a gente passa para o processo de identificação de riscos, onde a gente vai prospectar ali uma lista de eventos que impactam a gestão da unidade. Depois disso, a gente vai analisar esses riscos sobre duas dimensões, que são a dimensão da probabilidade de ocorrência e do impacto, caso ele ocorra, para a gestão. Depois da fase de análise, a gente parte para a fase de avaliação, onde a gente vai pegar e comparar esses mais diversos riscos aí, com base nessas probabilidades e consequências, a gente vai conseguir botar eles numa base comum e compará-los para entender qual é a prioridade de cada um desses riscos. E, além disso, depois que a gente avalia os riscos e prioriza quais riscos que a gente tem que atuar, a gente vai fazer uma avaliação dos controles que já existem com relação a esses riscos. Isso aqui a gente já tomou um pouco do COSO, porque a ISO não trata da questão dos controles dessa maneira, e estabelecer novos controles ou aprimorar os controles existentes para que a gente consiga mitigar aquele risco, seja trabalhando na sua probabilidade de ocorrência, seja trabalhando na sua consequência. E isso aqui, lógico, é um modelo PDCA, então a gente espera que, ao longo do tempo, a unidade reveja o seu escopo, o seu contexto, o seu critério, identifique novos riscos, encontre novas áreas para implantar a gestão de riscos, identifique novos controles, identifique novas alterações na probabilidade, na ocorrência de implantação dos tratamentos que foram previstos. E aqui, a gente tem um resumo aqui de quais são os tipos de tratamentos que a gente pode ter como resposta aos riscos. A gente pode evitar o risco, a gente pode aceitar o risco do jeito que ele é, se a gente acha que ele está num nível aceitável de padrão, porque o risco é uma coisa que a gente não consegue eliminar, ele vai ser sempre uma probabilidade de ocorrência. O que a gente tem que fazer é colocá-lo dentro de níveis aceitáveis, de padrões aceitáveis, que esses padrões a gente fixa nos critérios de risco. A gente cria lá um nível de risco que a gente acha que, a partir desse nível de risco, a gente não precisa, não é mais benéfico, a relação custo-benefício de você trabalhar em cima da mitigação daquele risco. Além disso, a gente pode compartilhar o risco, é o que, por exemplo, a administração faz quando faz contrato de terceirização de limpeza ou de segurança, geralmente é um compartilhamento do risco. E a gente também pode reduzir o risco com base no ataque das suas causas e das suas consequências. Então, a gente pode trabalhar tanto na probabilidade do risco ocorrer, quanto no impacto do risco. A gente reduzir o impacto do risco. E aí, a partir daí, quando a gente estrutura esses tratamentos, a gente parte para um plano de ação, que é saber como a gente vai
trazer esse tratamento que foi posto na matriz de riscos para a realidade. A gente faz esse trabalho com base num plano de ação, baseado no modelo 5W2H, né, uma sigla em inglês, onde a gente define ali o que vai ser feito, quando será feito, onde será feito, por que será feito, quem fará, como será feito e quanto custará. Então, isso dá uma visão geral e a gente consegue, com isso, levantar todas tudo que a gente precisa fazer para tornar realidade aquele tratamento, para a gente mitigar o risco. Aqui é um exemplo, né, de plano de implantação de controles, onde a gente tem o objetivo. A gente nunca pode perder a visão de que o objetivo é a linha mestra aí dos riscos que a gente está buscando. São os riscos são os eventos que vão impactar exatamente esse objetivo. Então, a gente não pode perder nunca a visão do objetivo, o risco propriamente dito, o nível do risco, que isso vai delimitar qual é a ação, a meta do porquê que a gente tem que fazer, qual é a meta que a gente busca alcançar, e aí o que a gente vai fazer é o tratamento. Como a gente vai fazer é exatamente o desdobramento desse tratamento, para a gente saber quais ações que a gente tem que fazer, se a gente vai precisar de recursos, se a gente vai precisar do apoio de outra unidade, se a gente vai precisar de reunião com o secretário para conversar sobre uma mudança de legislação. Tudo isso vai estar feito aqui. Quem fará vai ser o responsável, né? A gente precisa muito dessa questão da responsabilidade, a gente precisa conhecer qual é o nosso papel dentro da nossa unidade, quais são as nossas responsabilidades, onde será feito, qual é o prazo, e se vai haver algum custo. E aqui eu só queria fazer um comparativo aqui entre ficções e fatos relativos à gestão de riscos. Existe uma ficção de que a gestão de riscos é um assunto complexo e de execução complicada. Mas a verdade é que o que a gente precisa mesmo para que a coisa ande é que a gente precisa de um bom referencial teórico e de uma metodologia. E é isso que a gente ajuda as unidades do Distrito Federal a enxergar, que não é uma coisa complexa, a gente só precisa se acostumar com novos conceitos, né, trazer novos conceitos para o nosso dia a dia, e com base nisso a gente vai conseguir avançar. Além disso, existe uma ficção de que somente com o apoio de uma consultoria externa o projeto vai andar. A gente já acredita muito mais na capacitação contínua, tanto que a gente é uma consultoria interna do Governo do Distrito Federal, a gente se capacitou para trazer esse benefício para todos os entes que integram o Governo do Distrito Federal. Além disso, a outra ficção é que é um modismo, é uma coisa que vai passar. A gente está vendo que isso não é verdade, cada vez mais existem normativos tratando de risco. A IN 05 mesmo fala de risco 48 vezes, é 48 vezes citada a palavra risco no seu texto. Então, a gente vê que é importante, sim, a questão do risco, ele veio para ficar, e a gente tem que se preocupar em se adaptar a essa nova realidade. Por isso que a gente precisa de um envolvimento da equipe, para que essa nova cultura se prevaleça. Além disso, existe a ficção, aí já foi até citada, né, de que é mais uma atividade a ser executada. Na verdade, isso não é verdade, porque a gente está, na verdade, melhorando a nossa atividade, adicionando mais uma dimensão de pensamento a ela. Na verdade, a gestão de risco ela tem que ser integrada a todos os processos da unidade. É até um dos princípios da gestão de riscos. Por isso que a gente precisa de uma comunicação constante para dizer que não é mais um trabalho, mais uma atividade. Na verdade, ela é uma melhoria das nossas atividades diárias. E, além disso, né, fechando aqui, uma ficção é que os processos devem obrigatoriamente ser mapeados para que a gente consiga fazer gestão de riscos. Na verdade, o que a gente precisa é que as responsabilidades sejam bem definidas. A questão do processo, de mapeamento de processo, ajuda com certeza. Vai melhorar mais a qualidade de gestão de riscos. Mas se a gente já tem as nossas responsabilidades bem definidas, qual é a nossa área de atuação, o que a gente tem que entregar para a população, isso já é suficiente para a gente fazer uma boa gestão de riscos. E, por último, aqui eu queria apresentar para vocês alguns modelos de como a gente já está aplicando na gestão de riscos dentro da administração pública e como isso pode beneficiar a tomada de decisão do gestor. Aqui é um exemplo da Secretaria de Saúde, onde existia, nesse primeiro caso aqui, é o serviço de alimentação parenteral executado pela própria Secretaria, e aqui é o serviço de alimentação parental executado por um serviço contratado junto a um terceirizado. Você pode ver que os riscos associados aí à execução própria pela Secretaria de Saúde são bem maiores do que a terceirização do serviço. Isso aqui forneceu um subsídio para o gestor justificar uma terceirização da alimentação parenteral. Por quê? Porque a alimentação parenteral ela é terceirizada, ela é mais cara do que quando feita com recursos próprios da Secretaria de Saúde. Então, isso aqui ajudou a evidenciar
dá mais uma dimensão de análise com relação a essa contratação, porque só, se a gente for ver a letra fia da lei e só pensar nos recursos financeiros, realmente a gente deveria manter a situação onde o serviço é feito pela própria secretaria. Mas, como vocês podem ver, os riscos associados são tão grandes, tão maiores, que vale mais a pena gastar um pouco mais e ter um serviço de qualidade. Isso aqui é uma ferramenta fantástica para o gestor mostrar e justificar o porquê que ele tomou essa decisão. Agora, isso aqui ainda está sub júdice, né? O TCDF foi encaminhado ao TCDF para análise, mas é uma coisa interessante para a gente sair daquela unidimensionalidade de só pensar no preço, porque muitas vezes isso também pode ser um pouco prejudicial no frigir dos ovos. Porque eu acho que aqui todo mundo já deve ter sofrido um pouco com a famigerada caneta de licitação, que era a mais barata, mas só escrevia 3 linhas e depois você jogava fora e tinha que pegar outra. Então, a gente tem que evoluir um pouco mais nesse aspecto, e aí o gestor tem que tomar esse polo participativo, proativo, de mostrar e evidenciar o porquê que ele está tomando uma decisão que vai custar um pouco mais caro para o Estado, mas que vai surtir mais efeitos para a população, ele vai conseguir chegar e ser mais efetivo na sua atuação. Bem, aqui só tem mais um exemplo aqui de um caso prático também relativo ao Fundação Hemocentro, onde foi feito um pedido de um hospital particular compartilhar o banco de sangue do Hemocentro, ou seja, eles receberem sangue do Hemocentro, que hoje em dia o Hemocentro só fornece sangue para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Lá eles fizeram também um levantamento de riscos e chegaram à conclusão de que os riscos associados aí à criação desse convênio seriam muito maiores do que a manutenção do estágio atual. Pode ver que aqui, nessa linha aqui, os riscos mais elevados aqui foram bem mais do que aqui. Então, eles decidiram por não fechar esse convênio, porque um dos maiores riscos que eles previram foi o desabastecimento da rede pública de saúde de sangue. Isso seria muito caótico para os cidadãos, né? E aqui a gente só passando, a gente já está começando a estruturar aí alguns relatórios para que a gente consiga fazer esse ciclo PDCA girar dentro da gestão de riscos. A gente tem aqui o relatório de apresentação de novos riscos, né, que foram prospectados ao longo do processo de gestão de riscos, de mudanças na consequência ou no tratamento dos riscos, caso seja verificado ao longo do processo de rodar o ciclo de gestão de riscos. E, por último, aqui eu só queria passar rapidamente para vocês que a gente já tem uma auditoria baseada em risco, a gente tem algumas questões já fixas para avaliar essa gestão de risco dentro das unidades, porque essa auditoria ela é de um caráter muito mais consultivo, é uma continuidade da consultoria que a gente prestou na unidade, a gente vai fazer uma volta à unidade nesse momento e questionar como estão todas as etapas do processo, se o gestor está cumprindo todas as etapas, e com isso a gente vai fornecer orientações para o gestor para que ele continue no bom encaminhamento do processo ou que adeque o que tem que adequar. Então, a gente avalia aí se a gestão de risco se o comitê está atuando, né, se existe um registro das decisões tomadas, qual o grau de maturidade da unidade, ou seja, a gente vai acompanhar se houve uma evolução no grau de maturidade, a gente vai verificar se os riscos identificados são relevantes à gestão da unidade em análise, os controles, que é o principal, a gente vai ver se os tratamentos que foram implementados para o risco estão sendo eficientes, estão sendo efetivos, e com base nisso a gente vai buscar a cristalização dessa cultura dentro do Distrito Federal. É isso, gente. Obrigado. Desculpa aí pelo atraso um pouquinho aí na palestra. Estamos à disposição aí para qualquer dúvida. É só entrar em contato. Muito obrigado.